Saúde com a paz do Senhor, né? Shabbat Shalom. Nós estamos aqui nesse sábado, mais um sábado. E hoje eu quero falar a respeito do Espírito Santo e do homem. Entendeu? O templo do Espírito Santo. Hoje eu quero falar a respeito disso. Louvado seja Deus. Olha só, não podemos esquecer que somos o templo do Espírito de Deus. E nós vamos começar a ler, para que nós começamos a entender a palavra do Senhor a respeito do templo do Espírito Santo e a respeito do Espírito Santo. Qual o significado do Espírito Santo para nós, para o crente, para aquele que aceita Jesus, o Filho de Deus, que aceita o Messias, o Filho de Deus, louvado seja Deus, para aqueles que vêm para o caminho do Senhor, o qual é o objetivo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós vamos começar a ler em 1 Coríntios 3, no versículo 16 e no versículo 17. Nós vamos ler. Eu sei que vai ser talvez um pouquinho demorado, mas que todos que quiserem tomar o conhecimento, é preciso assistir até o final esse vídeo. Louvado seja Deus. E para nós que estamos aqui na igreja, estaremos incumbidos a estar até o final, em nome do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 3, versículo de número 16. Ele disse: não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Vocês viram? Então ele chama e ele faz do crente o templo dele. Nós temos aqui um templo de 4 paredes, mas isso é simplesmente chamado lá em Israel como sinagoga. E aqui nós chamamos como casa de oração. É um templo com 4 paredes que o Espírito de Deus não habita nele. Nós que habitamos nele para realmente buscar a face do Senhor e pedir ao Senhor que o Espírito de Deus habita em nós. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque nós somos o templo do Espírito Santo, mas temos que tomar cuidado com esse templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar muito bem dele. Tem gente que fala assim: mas se o camarada foi suicídio, ele morre, claro, ele morre suicidando-se e perde a salvação? Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque ele está destruindo o templo do Espírito Santo. Mas não é só isso não que se destrói o templo do Espírito Santo, não. É a maneira de procedimento, é a maneira de andar, é a maneira de ser, é a maneira de agir. O templo do Espírito Santo, ele é santo, então ele tem que viver em santidade. O templo do Espírito Santo, ele é santo, então ele não pode viver de acordo com o curso deste mundo. Se ele viver de acordo com o curso deste mundo, certamente ele está destruindo, ele está sujando o templo do Espírito Santo. Então a realidade é essa. Veja o que o Senhor diz. Vou ler o versículo 16 e 17 de novo. Sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo do Espírito de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Tem gente que não se preocupa com a santidade. Que a santidade, como ser santo, se não andar na sã doutrina e nos mandamentos? Não tem como. Só tem como ser santo andar na doutrina e nos santos mandamentos. Mas veja que o Senhor disse no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele diz: não se importa, para que a santificação não precisa? Pois é, estou enganado. Para ver a Deus tem que andar em santificação, porque o templo é templo do Espírito Santo, não pode ser destruído. Ele tem que ser santificado. Ele tem que ser aquela pessoa que obedece a palavra de Deus, aquela pessoa que obedece os santos mandamentos, aquela pessoa que anda na sã doutrina. Essa pessoa está zelando e velando pelo
nós, se realmente procurarmos buscar a presença do Senhor e viver a presença do Senhor segundo a sua palavra, então nós estamos zelando do Espírito Santo e receberemos a vida eterna. Porque ele disse claramente: aquele que destruir o templo do Espírito Santo, eu destruo ele, diz o Senhor. Deus o destruirá. Eu quero falar aqui um pouquinho aqui, olha só. Veja o que aconteceu com o rei Asa, em 2 Crônica 15, versículo 1 e versículo 2. O Senhor, ali louvado seja Deus, mandou o profeta ir até o rei Asa e disse para ele: eu vou falar, eu não vou ler lá, porque senão vai tomar muito tempo, mas depois você pode conferir. 2 Crônica 15, versículo 1 e versículo 2, o qual o Senhor diz para o rei Asa, que enquanto ele estiver comigo, eu estou com ele. Quando ele se chegar para mim, eu chego para ele. Mas quando ele se afastar de mim, eu me afasto dele. Significado o quê? Deus é Espírito, não é? Importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Então, de quem ele está falando? Do Espírito de Deus, esse mesmo que nós acabamos de ler aqui agora. Está falando do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele chega para nós, ele toma posse do nosso coração, se realmente nós abrimos a porta do nosso coração. Veja que diz lá em Apocalipse, eu não recordo o capítulo e versículo, que diz: olha, eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu cearás comigo. Então a porta do coração tem que estar aberta, para que verdadeiramente o Espírito de Deus possa habitar nesse templo que lhe pertence. Agora eu vou ler aqui algo que o Senhor foi me dando e falando comigo. Isto é quando o crente obedecer os santos mandamentos e anda na sã doutrina, o Espírito de Deus está com esse crente. O Espírito de Deus está com esse crente. Mas quando esse crente se afasta dos santos mandamentos e não mais anda na sã doutrina, automaticamente o Espírito de Deus se afasta dele. Qual que eu quero dizer? O que acontece com muitos? Às vezes está dentro da igreja, uma igreja que tem uma certa comunhão com Deus, tem uma comunhão com Deus, vive nos santos mandamentos, obedece a sã doutrina, mas esse crente acaba saindo e indo para outro lugar para ele ficar bastante à vontade. E ele acha que o Espírito de Deus vai com ele para onde ele for. Está enganado. Porque ele está sujando o templo do Espírito Santo com esse mundo. Mundo quer dizer mundo sujo. Se o mundo fosse limpo, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário para nos tirar daqui. Deus não precisava amar o mundo de tal maneira, enviar seu Filho para morrer, para passar tudo isso para poder nos tirar daqui se esse mundo fosse limpo. Prova disso está lá em Pedro, que diz que esse mundo está entesourado para fogo dos últimos dias. Está entesourado para fogo dos últimos dias, esse mundo. Então a realidade é que aquele que desobedece a palavra de Deus, ele está como se colocando o mundo dentro do seu coração, e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Lá no livro de Isaías, eu não me recordo o capítulo e versículo, mas o Senhor disse que ele não divide a sua glória com ninguém. O que é dele é dele, o que é do mundo é do mundo. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, na realidade, também, olha só, também se afasta desse crente. Quando o crente se afasta da sua doutrina, dos mandamentos, do querer de Deus, o Espírito Santo também se afasta desse crente. E quando o Espírito Santo se afasta, automaticamente este crente começa a ignorar os santos mandamentos e a sã doutrina. Veja o que o Senhor diz em João, Evangelho de São João 14, no versículo 26. Vocês vão ver o que o Espírito
Jesus enviou o Espírito Santo, o Messias, o Filho de Deus, enviou o Espírito Santo para tal missão. Qual é a missão do Espírito Santo? No versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho de São João diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Dito que é ensinado. Ou não? Essa é a missão do Espírito Santo. Nos ensinar a guardar os santos mandamentos e andar na sã doutrina. Mas quando essa pessoa ela já coloca em seu coração, ou deixa que o espírito maligno coloque em seu coração, vou falar aqui, 2 Coríntios 4, versículo 4, a Bíblia me diz que o Deus desse século lhe cegou o entendimento de muitos incrédulos. Quando a pessoa começa a ficar incrédula a respeito da sã doutrina, a respeito dos santos mandamentos, quem toma posse, chega para essa pessoa para ensinar para ela, dizer para ela que não tem nada a ver, é o espírito maligno. E automaticamente o Espírito de Deus se afasta, como aquela luz que se apaga. Como aquela luz que se apaga. Então automaticamente o Espírito de Deus se afasta dessa pessoa e agora ela acha que não tem nada a ver. Os mandamentos, a doutrina, nada disso precisa mais. Porque o Deus desse século lhe cegou todo o entendimento. E agora não importa mais. E essa pessoa automaticamente ela vai perder a salvação, porque o Espírito de Deus é que nos ensina como obedecer a Deus para fazer parte do primeiro arrebatamento. Inclusive ele vai subir com a igreja no primeiro arrebatamento. Ele não fica para ensinar mais ninguém. Ele vai para a igreja no primeiro arrebatamento. Então a realidade é essa. Então veja bem, muitos nem sequer chegaram ao conhecimento. Muitos não chegaram ao conhecimento do Espírito Santo porque os seus pregadores, os seus ensinadores não têm conhecimento e não trouxe conhecimento. Fez igual fez Apolo quando pregava. Ele só pregava a respeito do Santo Evangelho, mas o Espírito Santo ele não pregava. Entendeu? Mas veja que Paulo está aqui um tanto preocupado. Vejamos isso em Atos 19. Atos 19. Atos 19, no versículo 6. Nós vamos ver a preocupação de Paulo. Porque ele sabia que o homem sem o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, veja o que o Senhor disse também em Atos 2: ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. Para que ser revestido do poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo? Exatamente para lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou para que nós obedecemos a palavra de Deus. Conforme está escrito ali, vamos voltar lá daqui a pouco. Conforme está escrito em Mateus 7, versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Para se lembrar de tudo isso, de tudo que o Senhor Jesus ensinou e de tudo que o Pai deixou escrito, os seus mandamentos, precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível. É impossível. Então nós vimos aqui em Atos 19, que eu disse para vocês, no versículo 6, a preocupação de Paulo. Paulo aqui está preocupado, né? Porque Apolo só tinha pregado a respeito do batismo nas águas. Se você ler do versículo 1 em diante, ele vai falar que Paulo pregava assim com muita veemência, mas só até o batismo. Ele não falava do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Então diz assim: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em língua e profetizaram. Aleluia! Glória a Deus! Falaram em língua e profetizaram.
Veja que só a religião, melhor dizendo, veja que só a religião tem o valor para os tais crentes, que até diz, nasci crente, vou morrer crente. Está sem o Espírito Santo, é preciso do Espírito Santo, porque senão eles têm esse mandamento por peso. Veja aí, na Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. O que o Senhor disse: não tenhais os mandamentos do Senhor por peso. Mas o crente que nasce, às vezes, no Evangelho, e depois ele começa a desobedecer a sã doutrina, os santos mandamentos, o Espírito Santo se afasta dele. Agora só a religião, só a igreja que ele segue é que tem valor. A palavra de Deus para ele não tem mais, porque se tivesse, ele continuava obedecendo a palavra. Mas a palavra não tem mais. Então veja bem que isso é um perigo, porque agora ele segue uma religião. Ele é religioso apenas. E religião não salva ninguém. Porque se religião salvasse, muita gente estava salva. Muitos estavam salvos, de vários tipos de religiões. Mas quem salva é só Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Para isso ele veio, para salvar todos aqueles que o seguem e o servem, em espírito e em verdade. Vamos ver aqui, o crente morto para Deus é vivo para o mundo. Ele se adere muito bem aos costumes deste mundo. Quando ele está morto para Deus, ele está vivo para o mundo. Mas se ele estiver morto para o mundo, morrer para o mundo, ele vive para Deus. Vamos ver. O crente morto para o mundo, ele vive para Deus, ele não adere os costumes mundanos, mas as coisas de Deus. Ele pensa nas coisas lá do alto. Ele quer as coisas lá do alto. Isso é o crente que está morto para o mundo e vivendo para Deus. O crente morto para Deus, ele não se envergonha das coisas malignas depravadas deste mundo. O crente morto para este mundo, ele vive para Deus, ele tem vergonha das coisas mundanas, da sensualidade e muitas outras coisas, da luxúria e muitas outras coisas. Porque os crentes que não se sentem envergonhados de andar e viver como vive o mundo, para Deus, ele vive para o mundo, porque não tem nele o Espírito de Deus. Pessoa que não tem o Espírito de Deus, ele tem prazer nas coisas do mundo. Mas a pessoa que tem o Espírito de Deus, ele tem o prazer nas coisas de Deus. Ele vive para Deus e ele quer viver segundo a vontade de Deus, porque ele sabe que ele tem uma alma para salvar, que é a sua própria vida, e sabe que ele tem que viver porque, de acordo com Deus, porque ele é templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está ali avisando, porque ele tem o Espírito de Deus. Quando ele não tem o Espírito de Deus, ele não é avisado disso, então ele vive segundo o mundo. Então vamos ver isso aí, olha, Tiago 4:4. Veja o que a Bíblia nos diz aqui em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Precisa a palavra mais forte do que essa, mais verdadeira do que essa? Você entendeu? Você entendeu? Vocês que estão aqui estão entendendo? Quem quiser ser amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Para ser amigo de Deus, precisa ser inimigo do mundo. Se eu obedeço as coisas que o mundo me oferece, com certeza eu estou sendo amigo do mundo e inimigo de Deus. Mas se eu verdadeiramente obedeço a Deus, eu passo a ser inimigo do mundo, não aceito o que o mundo tem me oferecido,
de mundanismo para que eu viva segundo esse mundo. Mas eu vou consultar o meu Deus, através do Espírito Santo, usando a Bíblia para saber o que Deus quer melhor de mim para lhe servir. Para que eu possa ser verdadeiramente um homem de Deus, um templo do Espírito Santo de Deus. Porque Deus não usa o templo sujo por esse mundo. Se o templo estiver sujo por esse mundo, ele não entra. Então essa pessoa não é de Deus. Mas nós vamos ver isso mais em frente. O problema que tem muitos, até denominações que têm nome de que vive, mas está morto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Está lá, Apocalipse 3, versículo 1 e versículo 2. Tem nome do que vive, mas está morto. Aparentemente, para o mundo está dando tudo certo. Para os olhos da gente aqui nessa terra está dando tudo certo. Mas para os olhos de Deus está morto. Veja, o que acontece com os que se abandonam os santos mandamentos e deixam a sã doutrina. Leia comigo em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vamos para nós lermos. Efésios. Vamos ver aqui em Efésios. Vamos ver aqui em Efésios. Louvado seja Deus. Estamos chegando lá. Efésios capítulo 5, versículo 1. Em diante, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda sequer nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem por parvorice, e nem chocorrizes, que é risadas do nada, sabe? É rir sem necessidade. É rir sem necessidade. Antes, não convém, mas antes, ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então a gente vai vendo aí, eu estou lendo a Bíblia para você entender. Louvado seja Deus. Depois você pode conferir melhor. Vale lembrar que aquele não tem o Espírito Santo de Deus, aquele que não tem o Espírito de Deus, vamos ver aí Romanos. Agora nós vamos em Romanos, capítulo 8, versículo 9 e versículo 10. Olha o perigo para aqueles que não têm o Espírito de Deus, que se afastou da vontade do Senhor, e agora o Espírito de Deus não está habitando nele. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com essa pessoa? O que vai acontecer com essa pessoa? Veja bem aí. Romanos 8, versículo 9 e versículo de número 10. Louvado seja Deus. Vamos ver. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você entendeu agora? Quem estiver na carne, ele não está com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não está nele. Então veja o versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Para quê? Para o mundo, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Louvado seja Deus. Então a gente vai vendo aí, se nós voltarmos um pouquinho aí no versículo 15, 5, melhor dizendo, porque a versão segundo a carne, versículo 5, desse mesmo capítulo 8, se inclina para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto,
inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Você viu aí, mais uma vez o Senhor disse. Então, se viver segundo o curso deste mundo, segundo a vontade deste mundo, segundo o querer deste mundo, essa pessoa está inclinada para as coisas da carne. Então, essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa não é de Deus. Porque o que é de Deus vive segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a sua doutrina e os mandamentos do Senhor. Mas se ele vive segundo o curso deste mundo, ele não é de Deus. Eu vou ler para você o versículo 7 do capítulo 8 de novo. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Veja bem que a coisa é muito séria. E o versículo 8: portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Está na carne, não pode agradar a Deus. Se não pode agradar a Deus, como vai ser salvo? Fala para mim. Não tem como ser salvo. Então nós temos que viver segundo a palavra de Deus. Mas ele reconhece aquele que ainda não recebeu o Espírito Santo, mas que procura viver segundo a palavra de Deus. Então ele injeta nele, vamos falar assim para você entender, o Espírito Santo. O Espírito Santo toma posse dessa casa, desse templo. Ele realmente investe nesse crente. Quando esse crente, mesmo que ainda ele não recebeu a porção do Espírito Santo, mas Deus investe nesse crente quando esse crente quer obedecer a palavra, quer obedecer o Senhor. E aí o Senhor investe nesse crente. E o Espírito Santo toma posse do seu templo. O Espírito de Deus toma posse do templo, que é essa pessoa. Vamos em frente. Olha só, todos que abandonam os santos mandamentos estão mortos para Deus e vivos para o mundo. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. Vamos lá. Louvado seja Deus. 2 Pedro. Vamos ver aí, 2 Pedro. Louvado seja o Eterno. Capítulo 2, versículo de número 20. Vamos ver o que diz a Escritura, o que diz a palavra. Porquanto, se depois de teres escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Messias, e forem outra vez envolvido nela, o vencido tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora nunca conhecer o caminho da justiça, do que quando conhecer, desviar-se dos santos mandamentos que lhe fora dado. Precisa mais? Era melhor nem nunca ter conhecido, do que se afastar dos santos mandamentos, do querer de Deus, e agora querer fazer a vontade própria. Agora em Efésios, vamos aí em Efésios capítulo 4. Louvado seja Deus. Voltamos aqui em Efésios, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, e no versículo 17, eu digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Que ele disse, não anda mais, você já foi gentil, agora você já não é mais, você não vive mais segundo esse mundo, não anda mais segundo as ignorâncias do coração deles. Porque tem muito crente que diz que não tem nada a ver. Pois está aí dentro da palavra de Deus, está aí escrito na palavra do Senhor. Veja bem, ele diz para que não andamos segundo a ignorância dos gentios que andavam antes, né? Vamos ler aqui em frente. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com evidência cometerem toda a sorte de impureza. Louvado seja Deus. Então, a realidade que precisamos ouvir, ter o Espírito Santo para nos guiar, ter o Espírito Santo para nos ensinar, ter o Espírito
Espírito Santo para que verdadeiramente andamos na presença do Senhor e sejamos o templo do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, precisamos já palpitar no nosso coração o querer obedecer a palavra de Deus, para que o Espírito Santo entre em nossa vida e ensina todas as coisas que Jesus mandou nós fazermos, que o Messias mandou. Louvado seja Deus. O versículo de número 21, se o que tens ouvido e nele foi ensinado, como está esta verdade em Jesus. Se é que tem ouvido. Eu acredito que muitos de vocês vão ouvir e vai verdadeiramente começar a obedecer a palavra de Deus, se quiserem ser salvos. O crente que tem muito cuidado como viver, é preciso ter muito cuidado como viver, né, irmãos? É o qual nós vemos aí ainda há pouco. Louvado seja Deus. Agora veja bem, Deus é Espírito. Importa que seus adoradores adorem Espírito e verdade. Não adianta querer adorar com recursos deste mundo ao Senhor. Não. Não adianta. A gente vê muitos que deixa até para pregar o evangelho num dia de carnaval, lá no meio daquela festa lá, faz uma banda, faz... Aonde que Deus está nisso, rapaz? Nós temos 365 dias no ano, 360 dias, pode pregar o evangelho, deixa 5 para eles lá, ele vai fazer errado. Não adianta não. Eles estão todos tomados pelo espírito do mundo. O que significa carnaval? Festa da carne. Se a festa da carne está tomada pelo espírito do mundo, pelo espírito deste mundo, da carne, não adianta. Então tem que falar no momento certo, na hora certa, até mesmo porque Jesus disse: não dais as coisas santas aos cães e nem pela aos porcos. Está lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5, ou capítulo 6, versículo, não me recordo. Louvado seja